De todas as qualidades dos estoicos, a única que não pode ser falsificada é a coragem. Você pode fingir ser inteligente, pode fingir ser justo e até pode fingir ser moderado. No entanto, mais cedo ou mais tarde na vida, você terá que encarar seus problemas, e para enfrentá-los, você precisa de coragem. Coragem não é o mesmo que loucura. Tomar riscos excessivos é loucura, não coragem. Também não significa nunca sentir medo, raiva ou tristeza. A coragem é a virtude que permite fazer o que é certo, apesar das circunstâncias. Uma pessoa corajosa pode sentir medo, é algo natural, mas apesar do medo, ela faz o que acredita ser correto e necessário em cada situação. Não adianta fugir dos problemas, a única coisa que conseguimos é que nossos problemas se tornem maiores. Um estoico age apesar dos obstáculos, superando-os e fazendo deles o próprio caminho. Temos o exemplo de Hércules. Quando ele se aproximava da idade adulta, Hércules não sabia o que fazer com sua vida. Um dia, ele adormeceu e começou a sonhar. Diante dele se abriram dois caminhos, e de cada caminho surgiu uma mulher. De um lado, a virtude, e do outro, o prazer. O prazer disse a Hércules: "Eu vou te levar pelo caminho mais fácil e agradável, e você não ficará sem experimentar nenhum dos prazeres. Você viverá sem conhecer dificuldades e tristezas. Desfrutará de grandes alegrias com o mínimo de esforço." O prazer prometeu a Hércules uma vida tranquila, com atalhos e sem desafios. Após a proposta do prazer, a virtude disse: "Vou te explicar como as coisas realmente são. Os deuses não dão nada aos homens sem esforço. Se você quiser conquistar algo, terá que se esforçar para consegui-lo. Se quiser que toda a Grécia te admire por sua coragem, terá que tentar fazer o bem a toda a Grécia." A virtude prometeu a Hércules um caminho difícil, com possíveis recompensas e grandes sacrifícios. Hércules escolheu a virtude. Ele não viveu uma vida tranquila, mas viveu com propósito, realizou trabalhos difíceis e cometeu erros ao longo do caminho. No entanto, enfrentou corajosamente tudo o que precisava fazer até se tornar um deus. Assim como Hércules, os estoicos escolhem o caminho da virtude, e para agir com virtude, é preciso coragem. Você já deve ter ouvido falar da história da Batalha das Termópilas. O exército do rei Xerxes da Pérsia, com 300.000 soldados, ameaçava invadir toda a Grécia. Como os exércitos gregos não estavam coordenados para enfrentar essa ameaça, o rei de Esparta, Leônidas, decidiu enfrentar os persas para ganhar tempo enquanto os gregos se organizavam, devido a festividades religiosas. Leônidas não pôde levar todo o exército espartano para a batalha. Então, ele e 300 de seus soldados pessoais foram para o desfiladeiro das Termópilas. Eles sabiam que era uma missão quase suicida, 300 contra 300.000, e tinham poucas chances de vencer. Mesmo assim, cumpriram seu dever como espartanos e gregos. No entanto, enfrentou corajosamente tudo o que precisava fazer até se tornar um deus. Assim como Hércules, os estoicos escolhem o caminho da virtude, e para agir com virtude, é preciso coragem. Claro, vou reescrever o texto com palavras mais comuns no cotidiano brasileiro, mantendo o mesmo sentido. Você já deve ter ouvido falar da história da Batalha das Termópilas. O exército do rei Xerxes da Pérsia, com 300.000 soldados, ameaçava invadir toda a Grécia. Como os exércitos gregos não estavam coordenados para enfrentar essa ameaça, o rei de Esparta, Leônidas, decidiu enfrentar os persas para ganhar tempo enquanto os gregos se organizavam, devido a festividades religiosas. Leônidas não pôde levar todo o exército espartano para a batalha. Então, ele e 300 de seus soldados pessoais foram para o desfiladeiro das Termópilas. Eles sabiam que era uma missão quase suicida, 300 contra 300.000, e tinham poucas chances de vencer. Mesmo assim, cumpriram seu dever como espartanos e gregos. Provavelmente, sentiram medo diante da perspectiva de morrer, mas não deixaram que isso afetasse sua decisão sobre o que era certo. Isso é coragem, enfrentar uma situação extremamente difícil, sabendo que provavelmente não sairá vitorioso, mas ainda assim, agir corretamente e enfrentar o problema, em vez de fugir dele. Os 300 espartanos e Leônidas morreram em Termópilas, mas graças ao sacrifício e à coragem deles, os gregos conseguiram se organizar em Salamina e Plateia, onde derrotaram os persas. A coragem dos 300 espartanos salvou toda a Grécia. Essa história é um exemplo claro de coragem.
Diz a lenda que Leônidas era descendente de Hércules, e ambos são exemplos de bravura no estilo estoico. Os estoicos não buscavam riscos ou situações perigosas de propósito, mas não evitavam o perigo ou situações desagradáveis quando algo importante estava em jogo. Para os estoicos, a coragem é essencial para possuir as outras 3 virtudes: sabedoria, justiça e temperança. Agir de forma racional implica agir com sabedoria, justiça e temperança. E para agir de maneira racional, é preciso ser corajoso. É necessário ter coragem para enfrentar o seu ego, coragem para questionar seus próprios preconceitos e buscar a verdade, coragem para admitir seus erros, mesmo que doa, coragem para enfrentar críticas externas, coragem para perseguir seus objetivos e coragem para admitir o que você pode mudar. Para desenvolver nossa coragem, precisamos focar em 3 coisas: assumir a responsabilidade. Precisamos refletir sobre as coisas que estão sob nossa responsabilidade e compreender o que isso implica. Ser responsável significa cuidar e proteger, e também significa que quando algo dá errado, somos responsáveis por isso. Não podemos ser corajosos se não assumirmos responsabilidade. Na história dos 300 espartanos, aqueles que foram lutar compreenderam que era sua responsabilidade proteger e defender sua cidade e as pessoas que viviam lá. Ninguém estaria disposto a enfrentar um inimigo tão numeroso sem entender que isso era sua responsabilidade, algo que eles tinham que fazer, independentemente de gostarem ou não. A vida de muitas pessoas dependia deles enfrentando o medo. Saber o que podemos controlar e o que não podemos. Existem muitas situações que nos causam medo e que estão fora de nosso controle. É importante distinguir o que podemos ou não controlar. A coragem estoica começa com as seguintes perguntas: se algo que me assusta está totalmente fora do meu controle, por que deveria me preocupar com algo que não posso mudar? Se as ações dos outros não estão sob nosso controle, por que temer o que os outros fazem? O que está fora de nós não pode nos prejudicar, apenas nossos próprios pensamentos. Então, por que temer o que está fora de nosso controle? Os estoicos refletiam sobre essas perguntas para não terem medo da falta de recursos, da opinião pública, da doença ou mesmo da morte. Um estoico não é insensato. Ele é corajoso porque percebe que não há motivo para temer. Praticar a coragem, como Sêneca disse, não há ninguém mais infeliz do que aquele a quem a adversidade nunca visita, pois ele nunca tem a oportunidade de testar sua coragem. A coragem deve ser praticada diariamente, nas pequenas ações do cotidiano. Podemos treinar saindo da nossa zona de conforto, gradualmente fazendo coisas que nos deixam desconfortáveis. É importante se acostumar a ser corajoso, pois todos nós, em algum momento, enfrentaremos situações que exigirão coragem para superá-las. Não deixe que essas situações o surpreendam despreparado. Treine sua coragem todos os dias. Espero que essa virtude tenha sido esclarecedora. Fico aguardando seus comentários. Espero que este vídeo o inspire a se tornar mais corajoso quando enfrentar desafios. Lembre-se de que coragem significa agir corretamente, mesmo sentindo medo ou diante de circunstâncias difíceis. E, portanto, deve ser acompanhada de prudência. Não se trata de agir sem pensar, mas de agir com propósito, assumindo riscos por um bem maior. Encorajo você a praticar essa virtude estoica, assim como Hércules e Leônidas fizeram. Deixo aqui um vídeo para que você possa continuar aprendendo sobre o estoicismo. Até a próxima.